Fala, família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tamara Almeida e eu trouxe aqui para vocês hoje mais um vídeo do nosso quadro Locações pelo Mundo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esquece de se inscrever caso você goste do nosso conteúdo. Já deixa o joinha logo no início se você é fã de locações, se você é fã de filme e gosta de saber sobre os cenários. E vamos lá, bora para mais um vídeo. O filme que eu trouxe hoje é um filme um pouco recente, na verdade eu diria bem recente e bem diferente dos filmes que eu trouxe até hoje. Então esse filme é o Easy e Ossie, lançado oficialmente em 14 de fevereiro deste ano na plataforma Netflix. Ele é um filme alemão, tá? Então, caso você não tenha ainda assistido e tenha interesse, corre, assiste, é bem divertido, super recomendo. Mas não se esquece de voltar aqui pra gente ver, tá bom? Esse filme foi gravado em apenas um mês e é fruto de uma parceria entre a Netflix e a produtora alemã X-Film Creative Pool. Então, é o primeiro filme alemão na plataforma da Netflix. Vocês vão notar que muitos nomes aqui são um pouquinho complicados, tanto dos locais quanto dos atores, do produtor, enfim. Então, caso eu erre, gente, mil perdões, mas é porque realmente uma produção alemã vão ter nomes alemães ou então de alguma nacionalidade similar e realmente, no meu ver, na minha experiência, é muito difícil de pronunciar. Então, se eu estiver falando errado, mil perdões, tá bom? O filme é escrito e dirigido pelo Oliver Kangly, eu não sei se é assim que diz, mas ele é escritor, produtor e diretor, e ele atuou nesse filme. Ele, inclusive, é conhecido por uma série de TV chamada Bad Banks e um filme chamado Four Hands, traduzido como A Quatro Mãos aqui no Brasil. Diferente dos outros conteúdos que eu trouxe por aqui, tanto o orçamento quanto a bilheteria foram dados muito difíceis de achar. Então, no caso do orçamento, eu realmente não achei nenhum lugar que tivesse divulgado esse orçamento. E a bilheteria não teve bilheteria, né? Porque ele é um filme lançado na plataforma. O filme ele é estrelado por Dennis Cohen e Lisa Viscari. Você pode achar que não conhece nenhum dos dois, mas na verdade vocês conhecem sim a Lisa. Se você é fã de Dark, você com certeza conhece essa atriz. Ela é uma atriz de 23 anos, já recebeu alguns prêmios alemães. E ela fez a personagem Marta lá em Dark. Bom, então vamos falar do filme. O filme ele desenvolve e desenrola a clássica e clichê história de amor entre uma pessoa que é super rica e privilegiada e uma pessoa de baixa classe que passa por diversos transtornos, principalmente transtornos econômicos. De um lado a gente tem a Izzy, que é vivida pela Lisa, e ela é filha de bilionário de Heidelberg, que é a parte mais bonita e mais rica da cidade. Por outro lado a gente tem o Ozzy, que vive na parte operária da cidade chamada Mannheim, e ele sobrevive, faz tudo na verdade para sobreviver e para pagar as contas e as dívidas dele e da sua mãe. Então ele vive somente com a mãe. A Izzy, por ser filha de bilionários, ela vive numa bolha social em que ela é educada em casa, em que ela realmente não conhece o mundo, não conhece as necessidades dos demais, né? Ela é criada por pais bem rígidos e educada em casa. Ela não é academicamente inteligente, para o desgosto da mãe dela, que é super autoritária, mas isso não vem sendo um problema para ela, até porque pelo fato dos pais terem dinheiro, eles contratam um advogado para garantir que ela entre em uma das melhores faculdades do país, tá? Porém, esse não é o sonho da Izzy, tá? Muito pelo contrário, a vontade dela é se mudar para Nova York para fazer um curso de culinária, porque ela tem vontade de ser chefe um dia. E isso vai totalmente contra os planos da mãe dela, principalmente a mãe, que é mais autoritária, que é mais fixa nos planos e que tinha traçado uma vida para Izzy, né? Então, o que acontece é que a Izzy bate de frente com a mãe e a mãe diz que vai cortar o acesso dela à poupança que ela tem e da qual ela contava para ir viajar e ser financiada para ir para Nova York estudar culinária. Do outro lado da cidade, a gente tem o Ozzy, que é um boxeador e está treinando para ser um boxeador profissional,
para poder pagar as contas, para poder dar uma vida melhor para a mãe. Nesse filme, a desigualdade social é bem escancarada, bem explícita, e uma coisa que eu achei muito interessante é que é uma forma que a gente vai ver a Alemanha totalmente do que a gente imagina, né? Eu não sei vocês, mas muitas das vezes a gente pensa em países de primeiro mundo e esquece que essa desigualdade também existe em países de primeiro mundo. E é exatamente isso que o filme acaba mostrando. Bem, o Ozzy, ele viu os planos dele indo por água abaixo, porque um dos patrocinadores, na verdade o único patrocinador que ele tinha, acabou dando para trás, afirmando que o Ozzy, ele não tinha responsabilidade, que ele não estava realmente tão focado em ser boxeador. Porém, esse perfil dele surgiu de uma necessidade em que ele precisava ajudar a mãe dele, ele precisava arranjar um emprego para conseguir pagar as contas. Então ele não estava conseguindo se dedicar tanto aos treinos como ele conseguia anteriormente, e por isso ele perdeu o patrocínio. Enquanto isso acontecia, a Izzy, como uma forma de recuperar a poupança dela e conseguir finalmente ir para Nova York, ela bolou o seguinte plano: encontrar um namorado que seja totalmente contra os padrões e contra a vontade dos pais, a fim de irritá-los, de provocá-los. Conseguindo fazer isso, ela tinha em mente que os pais, para que ela terminasse o relacionamento, deixassem então ela ir para Nova York. Então o primeiro passo que ela tomou foi conseguir um emprego numa lanchonete local, numa lanchonete do lado mais simples e pobre da cidade. Foi trabalhando lá que ela conheceu o Ozzy. Ao presenciar ele numa briga rápida ali dentro da lanchonete. E aí ela vê a oportunidade. Então a ideia dela era pagar uma luta pro Ozzy e, em troca, ele seria o namorado dela na frente dos pais. Apesar de ser um filme totalmente previsível, um relacionamento bem daqueles clichês que a gente já viu muito em filme, esse filme específico, ele tem momentos muito icônicos, momentos muito engraçados e genuinamente amorosos. O perfil deles faz com que os momentos sejam bem divertidos. Então, o Ozzy, por exemplo, por não ter nenhuma expectativa da família, da sociedade, ele é uma pessoa super otimista, ele não tem muitos receios. Por outro lado, a Izzy, por ter toda essa pressão da família e por estar numa classe social que exige que ela seja algo, ela acaba sendo uma pessoa que se sente muito presa a todas as expectativas que as pessoas, que a família, que a sociedade tem em volta dela. Inclusive, vou deixar aqui a fotinho de uma cena que ela encontra pessoas da faculdade, né? E você vê o nível das pessoas, o quanto as pessoas exigem como você se vista, como você se fala, como você se porta. Então, isso era uma das pressões que ela sentia. E aí o filme vai se desenrolando, não vou dar mais spoilers por aqui, mas uma coisa muito bacana também é que, além do elenco principal, né, desses dois atores, existe um personagem muito, muito divertido, que é o avô do Ozzy. Esse avô, ele ficou preso por 16 anos e quando ele saiu da prisão, ele decidiu que iria se tornar um rapper. Por que não? E aí ele tem várias piadas e uma das cenas, inclusive, ele vai num local onde existem duetos de rap e aí ele simplesmente se desafia a fazer esse dueto. Então é bem engraçado. A Izzy e o Ozzy estão juntos, o melhor amigo do Ozzy também está lá. E ele acaba ganhando a popularidade do local. Uma das coisas também, uma curiosidade na verdade, é que a gente está tão acostumado com o humor brasileiro, o humor norte-americano, e quando a gente vê esse filme, a gente vê a diferença do humor. Ele é um humor muito mais ácido, sarcástico e com risadas menos óbvias, sabe? Mas é muito legal, então eu recomendo que você assista, caso você queira aí uma coisa diferente para assistir nessa quarentena. Bom, vamos então às locações. Gente, esse filme pouco aparece os lugares da cidade, tá? Então mostra uma cena aérea de Heidelberg, mostra um pouquinho de Mannheim, as cenas na lanchonete, no ringue de boxe, mas não aparecem muitas imagens da cidade. E foi muito, muito, muito difícil achar as locações. Pra vocês terem uma ideia, grande parte do conteúdo que eu achei que não fosse a sinopse do filme, eu achei em site escrito em alemão. Então, gente, já valorize esse vídeo, porque eu quis trazer uma coisa super diferente pra vocês e que me deu um super trabalho.
Eu tive que realmente procurar em alemão para conseguir achar. Então já deixa o seu joinha aqui e comenta aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo, combinado? A trama foi filmada em Berlim, que é a capital da Alemanha, Heidelberg, que é a sede da universidade mais antiga, né, do país, fundada em 1368, e inclusive é um super ícone da cidade, essa universidade, e Mannheim, que é uma metrópole um pouco mais operária e muito conhecida, muito importante economicamente, por ser berço de várias indústrias e empresas. Então, essa é a principal diferença, né? Então, enquanto Heidelberg é super conhecida por ter os principais bilionários, né, da Alemanha, Mannheim é conhecida por ser uma classe mais operária, por ter realmente muito mais indústrias e classe operária. Inclusive, em uma das entrevistas, o Oliver, que é o diretor, ele comentou que justamente escolheu essas duas cidades por conta da diferença, e ele fala também, vou deixar o link aqui embaixo, mas ele fala que quando ele era novo, ele viveu em Heidelberg. E ele tinha, né, toda essa vida pomposa, só que depois da morte do pai dele, ele acabou se deslocando para regiões mais pobres, então ele consegue identificar essas duas vivências, né, e aí o sonho dele sempre foi filmar nessas duas cidades, tanto por questões pessoais, quanto por conhecer as estatísticas das cidades. Uma das primeiras cenas já mostra Heidelberg e logo em seguida já mostra um castelo. Esse castelo é super famoso lá dentro da cidade. E como eu mencionei, é um local cheio de gente bilionária, né? Estatisticamente falando, é o lugar onde mais tem bilionários alemães no país. Em Heidelberg, eu quis destacar 3 principais lugares. Como o filme não mostra muito, mas eu fiquei muito curiosa por essas cidades que eu nunca tinha ouvido falar, eu resolvi trazer alguns pontos interessantes sobre cada uma delas. Em Heidelberg, a gente tem o castelo, que é super famoso e é feito de arenito vermelho e é um dos principais ícones, né, da arquitetura renascentista. Segundo ponto é a faculdade, e ela aparece em algumas cenas do filme, principalmente aquela que eu falei que há uma reunião dos amigos da faculdade. Então, esse é o segundo local. E o terceiro é a praça, que fica na parte baixa da cidade, né, que é a parte histórica da cidade. Essa praça tem, inclusive, uma igreja super famosa, super conhecida e que se destaca no meio de tantos cafés e bares que possui. Sobre o castelo que eu comentei, que é de arenito vermelho, ele foi considerado, inclusive, um dos edifícios mais bonitos do Império Romano. Atualmente é possível visitar, ele fica um pouco mais alto do que a parte histórica da cidade, e pelo que eu dei uma pesquisada, para você visitar é em torno de 8, 10 euros. Inclusive, ele é interligado com o funicular, que é aquele meio de transporte que conecta e que sobe a montanha para que você possa, enfim, apreciar. Inclusive, vou deixar aqui uma imagem do castelo, então uma imagem da cidade vista do castelo. Outra coisa curiosa que eu esqueci de comentar também é que para você chegar nessa parte histórica, eles têm uma ponte que é chamada de Ponte Velha, e é uma das cenas mais incríveis também que você pode ver da cidade. Dando uma pesquisadinha, eu vi que para você ir numa excursão de 6 horas de Frankfurt, que é uma cidade super conhecida na Alemanha, para Heidelberg, custa em torno de 75 euros. Então, a excursão saindo de Frankfurt, indo para a cidade e ficando lá por volta de 6 horas. Então, caso você esteja na Alemanha, dá uma visitadinha e me conta depois. Se você já conhece, também me conta aqui embaixo o que você achou, o que eu falei e que deveria ter acrescentado, tá bom? Bom, então vamos pro lado de Mannheim. Gente, novamente, eu não sei se estou pronunciando certo, mas eu espero que sim. É uma cidade independente da Alemanha e, como eu comentei, muito importante economicamente por ser berço de diversas indústrias e empresas. É uma cidade com cerca de 310 mil habitantes e não é muito comum se ver no roteiro, principalmente por ser mais uma questão econômica mesmo. Mas ela vem se destacando com o decorrer do tempo, tanto pelo crescimento econômico quanto pelo impulso que eles têm tentado dar para a parte turística. Então, eu até vi pesquisando alguém que comentou assim que Mannheim é justamente onde
a indústria conversa com a história. Mannheim também tem um palácio e ele se destaca por ser um dos maiores edifícios do estilo barroco na Alemanha. Então a gente vê que Heidelberg tem um castelo estilo renascentista e Mannheim no estilo barroco. Outra coisa que também se destaca pelo mesmo estilo é a fonte e a torre, que é o cartão postal da cidade. Gente, é isso por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não trouxe aqui muitos cenários, até porque o filme tem poucas opções de cenários dentro dessas cidades, mas eu vou deixar também o mapa para vocês conseguirem se localizar e entender mais ou menos qual é a relação das duas. E as duas cidades, elas ficam à beira do rio Neckar. Também não sei se é esse nome, mas espero que seja. É muito engraçado, assim, ver através de fotos a diferença, apesar de ser cercada pelo mesmo rio, elas de fato são extremamente diferentes e não parecem ser tão perto. Dentro das pesquisas que eu fiz, onde a Issy morava e o Ossi moravam, era uma diferença de só 20 quilômetros, sabe? E eram mundos realmente completamente diferentes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo ideias de outros vídeos, ideias de outros filmes que vocês gostariam de ver por aqui. Eu sempre gosto de trazer algo super diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse aqui, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.